teve uma filha, os irmãos viram a filhinha dele que estava aqui com ele no culto da Jubrac. Não deu certo o casamento, por problemas que ele passou com ela. E isso acontece, irmãos, na vida do ser humano, infelizmente. Principalmente quando o ser humano ele não se aproxima mais de Deus como deveria se aproximar. E aí o problema vem. E na hora que vem, o próprio Senhor Jesus falou. O próprio Senhor Jesus também falou na parábola daquele que ouve e pratica as palavras. Porque o que ouve e pratica as palavras, ele está firmado na rocha. Então quando o vento vier, quando a tempestade vier, vai bater e não vai cair a casa. Por quê? Porque está firmada na rocha. Mas quando está firmado na areia, o próprio Senhor Jesus falou que aquele que firma a casa dele na areia, quando a tempestade vier, vai bater e vai ser grande ali o problema para aquela casa, porque vai cair. Alguém já ouviu falar aqui de alguém que construiu a casa na areia? E eu tenho sempre falado sobre isso. Eu entrei nisso aí porque tem até a ver com a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu sempre falo isso. O crente, o cristão que busca o Senhor e que está firmado na palavra, não tem erro, e que pratica a palavra. Jesus falou assim: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, e que veio sobre ela a tempestade, veio o vento e ela não caiu. Mas aquele que ouve e não pratica, eu assemelhá-lo-ei com o homem que construiu a casa sobre a areia. Por quê? Porque daí quando a chuva vem, o vento vem, cai a casa. E cai mesmo, irmãos, cai. E nós vemos hoje muitas pessoas construindo a casa sobre a areia. Sabe por quê? Eu falo, não é julgamento, porque nós estamos ouvindo. As pessoas estão vindo falar. Porque elas querem movimentos, elas estão indo atrás de movimentos. Elas vão atrás da onde tem muita gente e chega lá, não ouve a palavra, mas não pratica. Sabe, eu tenho um amigo que trabalha comigo lá também, e isso também é testemunho, e eu estou falando, irmãos, é palavra. Daqui a pouco aqui nós vamos entrar na palavra, e tem tudo a ver com a palavra. Eu tenho um outro amigo que trabalha com a gente, e ele estava falando que o pastor dele pregou domingo passado. A gente sempre compartilha muito ali no serviço, no horário de almoço. E ele estava falando que o pastor dele pregou domingo passado, e o pastor dele está hoje, louvado seja Deus, porque é a vontade de Deus, dirigindo uma igreja que tem muitas pessoas lá, e muitos jovens. E ele falou assim, que domingo passado esse pastor pegou pesado, mas não é que pegou pesado, falou a palavra, falou sobre rodeio, falou assim, ó, o mês que vem está para ter rodeio aqui na cidade, lá tem muitos jovens. Eu posso falar o nome da igreja, aí aqui é Morumbi, todo mundo sabe, pastor César. E ele falou assim, o mês que vem vai ter rodeio, e não pense vocês não, que vocês estão vindo aqui para a igreja, e vocês estão livres para ir para o rodeio. Vem de domingo na igreja e depois vai para o rodeio, que o Senhor vai julgar sobre isso, porque não tem como servir a dois deuses. O próprio Senhor Jesus falou, não tem como servir dois deuses, ou você serve a Deus, ou você serve ao Deus desse mundo, ao Deus desse mundo. Não tem como servir dois deuses. Você pode até querer se enganar, você pode achar. Aí de repente nós vamos pensar assim, pastor, mas o rodeio, eu vou lá porque eu gosto de ver o boi lá sendo maltratado, eu gosto de ver lá a turma tacando, como que chama aquele negócio que tem na bota lá? A espora no cavalo. Ai, que bonito isso aí, né, irmãos? E bate a espora no cavalo e o cavalo sai correndo com ele, eu vi muito isso aí também, irmãos, antes de eu me converter, eu vi muito. E aí, se não bastasse, todos nós sabemos, eu sei porque eu também fui, eu vi, no início disso daí, do rodeio, eles mostram quem é o Deus deles já, no início, quando eles entram com aquela santa, quase do tamanho mais alta do que o Pedro, isso aqui, ó, pelo menos no meu tempo, quando eu vi, era uma santa enorme lá, que todo mundo conhece o nome dela, né, que é a padroeira do Brasil, porque padroeira minha não é,
padroeira de nós aqui que conhecemos a palavra, ela não é. Ela é a mãe de Jesus, deve ser honrada assim como a mãe de Jesus, mas não é minha padroeira, não é virgem, porque depois de Jesus ela teve muitos outros filhos, então não é virgem, não é considerada virgem, e nem mediadora entre nós e Deus. O nosso mediador se chama Jesus Cristo, é Ele que é o nosso mediador. Então não tem como, e isso aqui nós temos pregado aqui também, e muitas vezes o que acontece? Nós vemos que porque pregamos a verdade, a igreja fica mais vazia ainda. Lá também eles pregam a verdade, só que lá tem muita gente, então se faltar um, faltar outro, faltar 100, não dá muita diferença. E isso nós temos vivido na pele. Brasil para Cristo tem sofrido muito com isso daí, por pregar a verdade, mas nós vamos continuar pregando a verdade. João Batista pregava a verdade e tinha alguém que queria seguir ele, tinha alguém que queria estar com ele. Os discípulos, os apóstolos pregavam a verdade. Aonde eles colocavam o pé, Pedro, Paulo, João, aonde eles colocavam o pé era bordoada. Ou seguia Jesus por amor, ou não seguia então, de qualquer jeito. Já foi falado aqui hoje também, né? A renúncia, não é fácil renunciar, irmãos. Quem quer entrar no céu tem que renunciar. E se Jesus vem no mês do rodeio? Já pensou se Jesus volta o mês que vem? É o mês que vem, né? Eu sei porque eu vejo no ônibus, eu estou dirigindo meu carro, paro na frente, atrás do ônibus, está lá aquele negócio grandão lá, rodeio em Piracicaba, vai vir fulano de tal que vai cantar, cicrano. E se Jesus vem também, nesse dia, que o fulano está lá cantando lá, e que o peão está tacando a espora no cavalo, e laçando o boi, o touro, e aí? Então nós precisamos entender que seguir ao Senhor tem que ter uma renúncia. Nós precisamos aprender isso aí. E é sério, irmãos. Precisamos ter compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, compromisso com o Senhor. É compromisso. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. E pode ficar sentado mesmo, que nós vamos estar lendo alguns versículos. E Jesus, ele estava falando sobre o sermão da montanha. E ele já começa dando bordoada, irmãos, para quem está ali junto com ele. Ele já começa, nós vemos assim, de repente, a gente pensa assim, nossa, pastor Fábio quando prega, meu pai amado, dá até medo. Não é medo não, imagine se você estivesse com Jesus, andando com Jesus. E Jesus começando esse sermão e já dizendo aqui já no início, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus já estava falando assim, ó, vocês gostam de julgar, né? Vocês gostam de ver, falar, ó, irmãos, eu estou aqui viajando no que Jesus estava falando, porque eu acredito que aqui, Mateus, ele só foi, vamos dizer assim, colocando, ele foi, como que fala quando a gente escreve um texto e depois vai, um resumo. Mateus estava fazendo um resumo aqui, porque acho que doeu tanto, que Mateus falou, eu vou minimizar um pouco. Jesus falou assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. O que eu aprendo com isso? Que Jesus estava falando assim, ó, vocês gostam de olhar para a vida dos outros, vocês gostam de falar, é como eu disse aqui, ó, sobre o rodeio, vamos voltar a falar sobre o rodeio de novo, é chegar, falar sobre aqueles que estão indo lá adorar outros deuses, é fácil. E nós, dentro da igreja, será que estamos adorando o Deus verdadeiro, o único caminho, como nós louvamos aqui, e que não existe outro? E para falar mais de julgamento ainda, Jesus, ele vai lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 7, quando pegam aquela mulher adúltera e levam ela lá, e falam assim, Senhor, pegamos ela no ato, cometendo adultério, e a lei vai dizer que ela tem que morrer apedrejada. Só que eles eram tão hipócritas, irmãos, que a lei ia dizer que tinha que morrer os dois apedrejados, o homem e a mulher. E por que levaram só a mulher lá? Será que era a lei do mais fraco, do mais forte? Eu não sei como que disse, é do mais forte, do mais fraco? Do mais fraco. Pegaram a mulher e levaram lá. Será que o homem, ele tinha muita posse? Será que o homem era poderoso ali na cidade, o que cometeu adultério com a mulher?
puder colocar para a gente, Lucas, por favor, João 8:7. Aí Jesus vai pegar e falar para aquela mulher: mulher, ó, eu falei para eles que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E aí diz assim, ó: e como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E Jesus ali, abaixado, escrevendo no chão. Daqui a pouco Jesus levanta, e a hora que ele olha, já não tinha mais ninguém ali. Aí nós podemos pensar assim: agora Jesus absolveu a mulher, passou a mão na cabecinha, passou pano no pecado e mandou embora para casa. Não, Jesus falou assim: mulher, os teus acusadores não estão aqui, já foram tudo embora, e nem eu vou acusar você. Mas uma coisa eu vou te dizer: vais e não peques mais. Jesus deu outra chance para aquela mulher, falou: olha, os teus acusadores já não estão mais aqui, foram embora, mas uma coisa eu te digo: vai e não peques mais. O que Jesus fala para aqueles que julgam? Pare de julgar, porque com a mesma medida que julgar, com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E muitas vezes, irmãos, é aquilo que eu falei, nós queremos olhar para os outros, que é mais fácil, ao invés de olhar para nós. Queremos pegar a pedra, para atirar a pedra, que é mais fácil do que estar ali na posição daquela mulher. E Jesus, ele vai deixar bem claro aqui, no início desse sermão: não julgue, pare de julgar, não julgue. E aí, irmãos, no versículo 13 de Mateus 7, da mesma forma que Jesus ele inicia esse sermão falando sobre o ato de julgar, Jesus vai dar um alerta. Jesus ele vai alertar, ele vai dizer assim, ó, Mateus 7:13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Interessante, né, irmãos? Da mesma forma que Jesus ele inicia esse sermão falando sobre o julgamento, agora aqui ele tem poder para falar assim: olha, cuidado com a porta, vocês precisam entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O que eu aprendo com isso daí? Jesus estava nos alertando e dizendo assim, ó: tomem cuidado, porque vai chegar um tempo que vocês vão querer procurar a porta larga, vocês vão querer entrar pela porta larga, vocês vão querer tipo, eu vou por ali, porque ali é mais fácil. Jesus, como eu falei, Jesus tinha poder e tem poder até hoje para julgar, e ele vai julgar. Hoje ele é o nosso advogado, mas no dia de nós prestarmos conta para ele, ele vai ser o juiz. E muitas vezes nós pensamos assim: é o advogado, ele vai absolver. Ele está absolvendo hoje, mas vai chegar um dia que ele vai sentar no trono para julgar. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que um dia diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua vai ter que confessar que ele é Deus, que ele é o Rei, que ele é o Senhor, e não vai ter quem escape. Pode ser o grande, o mais poderoso dessa terra. Imagina agora um aí, que é o mais poderoso hoje. Quem que vocês imaginaram aí? Eu imaginei no Trump, porque hoje só fala do Trump, né? O que falou do Trump, todo mundo teme, tem medo. Esse homem, ele envia uma bomba e já vai direto no lugar onde está o problema. Ele já resolve o problema já na raiz, como nós falamos aí o ditado do mundo, né? Já vai resolver o problema na raiz. Louvado seja Deus que ele não fez isso e não vai fazer no Brasil, porque senão tem uma direção, né? Irmãos, esse homem um dia vai ter que chegar diante do Senhor, dobrar o joelho e confessar: você tinha poder na terra, mas hoje aqui sou eu quem sou o poderoso. Hoje sou eu quem vou te julgar, Trump. Hoje sou eu quem vou te julgar, seja quem for o outro que achar que é poderoso.
E sem contar ainda, irmãos, que todos os homens poderosos que você pensar nessa terra hoje, que você pensar, os que existem hoje, os que já passaram, já passou. Muitos já nem lembram mais, ou ficou só na história, mas Jesus, ele permanece para sempre. A palavra do Senhor diz que ele permanece para sempre. Lá em Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje, que será eternamente. Ele será eternamente. E é por isso que eu falei, não precisa ter julgamento, não precisa julgar, nós não precisamos falar nada, porque um dia cada um vai ter que prestar conta. Sabe, irmãos, nós temos sofrido tanto na frente da igreja, não só eu como pastor, mas eu vejo os obreiros que trabalham, que têm doado o seu tempo, tem sofrido tanto, irmão, quando chega na igreja e olha o descaso, o pouco caso com a obra do Senhor. Mas é aquilo que eu falei, não precisa julgar. Eu parei com isso, eu parei, nem conto mais, já falei, não conto mais. E isso o Senhor já me alertou quando nós estávamos lá no outro salão. Pare de contar, não conte mais, não conta mais. Você chega na igreja, você olha esse monte de cadeira vazia, é um ou outro que avisou. Também não precisa dar satisfação, não. A vida é de cada um sabe da sua vida. E eu já falei várias vezes, a maior desculpa que um crente dá é assim: Deus sabe de todas as coisas, e sabe mesmo. E eu já falei, o pior é que Ele sabe mesmo, Ele sabe. Não precisamos mais julgar. Mas é aquilo que eu falei, mas tem sido um peso, tem sido um sofrimento para os que estão à frente. E isso, irmãos, nos causa um motivo de honra. Porque o Senhor Jesus falou que não seria fácil. Jesus não falou? Eu mesmo já estou ciente. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você crer, você também vai vencer. Eu vejo o quanto eu sofro, eu sinto o quanto o presbítero de igreja sofre, o evangelista Irineu, a irmã Beth. Hoje mesmo, conversando com o irmão Irineu aqui, ele falou: pastor, dava dó de quinta-feira aqui no culto de oração. Estava eu, a irmã Beth, mais 2, 3 pessoas. Falei: irmão, continua, irmão, porque o que o diabo quer é que nós paramos. O que o diabo quer, ele está sentado, esperando para aplaudir. E muitos não estão nem pensando. Deixa lá o pastor, deixa lá o irmão Irineu, deixa a irmã Beth lá, o presbítero de igreja, eles que se lasquem. Só que o Senhor Jesus falou: não julga, porque um dia vai ter que prestar conta, um dia vai ter a prestação de conta, irmãos. Então é aquilo que eu falei, eu já parei. Eu estou falando isso por quê? Para também acalmar o coração do presbítero de igreja, da irmã Beth, do irmão Irineu, daqueles que estão aqui à frente dirigindo os trabalhos. Eu começo a imaginar, eu vejo a dor, eu sinto a dor que a irmã Beth tem de vir aqui na segunda-feira, e muitas vezes ela, mais 2, 3 pessoas. Mas isto é para a honra e a glória do Senhor Jesus, é o nome dele que vai ser glorificado. Então deixa. O presbítero de igreja falou aqui hoje, Jesus estava com 12, e ele estava ali ceando com os 12, andava com os 12, ensinava os 12, cuidava dos 12 como se fossem os filhos deles, chamava de filhinhos, e ainda falou: olha, um de vocês vai me trair. Imagina como que não estava o coração do Senhor. E para variar ainda, como o presbítero de igreja citou aqui, irmãos, e isso é palavra, no momento em que aconteceu, Jesus chama o traidor do que ainda? Amigo. Você teria coragem de chamar de amigo? Você teria coragem de chamar vamos dizer assim, um demônio de sair de amigo? Nós chamaríamos, será? Será que algum de nós chamaria? Será que se você estivesse no lugar de Pedro, você não faria a mesma coisa que Pedro fez? Cortaria a orelha daquele... o de igreja cortaria a cabeça. Mas Jesus falou o quê? Viu? Para, não precisa fazer isso aí. Se o meu pai quisesse, ele enviaria aqui uma legião de anjo. Seria fácil demais.
Mas não, deixa. E aí nós queremos falar assim: nossa, olha o que Judas fez. Olha o que Judas fez. Vendeu o Senhor por 30 moedas. Eu vendi para mim num churrasco. Eu vendi para mim passear no shopping, para mim passear numa praça, para ir não sei na onde. Eu vou falar o que de Judas? Judas ainda vendeu por 30 moedas. Por isso que Jesus estava falando: não julgueis. Porque é fácil falar de Judas, é fácil falar de Pedro, é fácil falar de outros e mais. É melhor, irmãos, cada um de nós fazermos o nosso bem feito, buscar ao Senhor com excelência, adorar ao Senhor com excelência, louvar com excelência. Eu já falei esses dias que eu comentei com a irmã Beth. Muitas vezes parece que a gente valoriza mais quem não vem do que quem vem. Parece que valorizamos mais de quem faltou do que o Senhor que está aqui, do que o Espírito Santo que está aqui, o único que é digno de ser louvado, de ser adorado. Talvez seja a última oportunidade nossa. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. 2 minutos ainda é muito. Daqui 10 segundos, 5, 1 segundo, ninguém sabe o que vai acontecer. Quantos vídeos aí nós já vimos aí no YouTube, na internet, de pastores que estavam pregando e daqui a pouco, plum, deitou. E isso não é só pastor, qualquer um de nós. Uma hora o Senhor vai chamar. E aí ficamos aqui preocupados. Mas fulano não veio, mas Beltrano não veio, Ciclano não veio. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é uma preocupação que Satanás está querendo colocar no nosso coração, para nós ficarmos tristes, para nós perdermos a nossa bênção. Você acha que é gostoso chegar aqui todo domingo e ficar pensando em quem veio e quem não veio? Você acha que é gostoso nós chegarmos aqui de ter... Não é. E é o que o Satanás quer. Eu faço eles ir lá, e ao invés de adorar o Senhor, Jesus falou assim: aqueles que me adoram, que adorem em espírito e em verdade. Esse é o tempo, essa é a hora. É isso que Jesus quer de nós. Vamos parar de olhar. Eu já falei e vou continuar afirmando que se eu chegar aqui e tiver 1, 2 pessoas, 3, não dá para fazer o culto, porque só tem 3 pessoas. Para que nós vamos dar oportunidade? Então vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer essa oportunidade que Ele nos deu. Mas pastor, fulano não veio, Ciclano não veio, Beltrano também não veio, era para estar aqui. Não era para estar. Se não veio é porque não era para estar, porque se fosse, viria. Então nós viemos, e foi nós que o Senhor chamou para adorar. Hoje é noite de adorar ao Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite. É noite de nós lembrarmos que o Senhor entregou a vida dele por mim e por você naquela cruz do Calvário. Não foi o fulano, não foi o Beltrano, não foi o Ciclano. Quem entregou a vida dele foi Jesus Cristo, e é Ele quem tem que ser adorado. O verdadeiro motivo de nós estarmos aqui nessa noite se chama Jesus Cristo. Pastor, mas lá está tão cheio, aqui está vazio. Problema de quem está deixando vazio, não é meu. Continua lá adorando ao Senhor, com bastante gente, e aqui nós continuamos com aquilo que o Senhor colocou. E o Senhor sabe de tudo, então deixa o Senhor trabalhar. Jesus, ele vai continuar falando, irmãos, no versículo 15, que nós devemos acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Agora eu começo a pensar assim: o mesmo rei,
O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus que inicia esse sermão falando que não devemos julgar, mas Ele diz agora aqui que nós devemos acautelar dos falsos profetas. Como que eu sei? Como que eu vou fazer? O não julgar é assim. Ô irmão, presbítero de igreja, você viu lá a igreja fulano de tal? Lá tem um falso profeta. Lá está cheio, lá é a porta larga que Jesus falou. Lá está cheio, lá, ó. Você viu? Aquele lá está roubando, aquele lá está fazendo não sei o que com o dinheiro. Isso aí é um julgamento. O que Jesus falou? Acautelai-vos dos falsos profetas. Porque Jesus falou que teria falso profeta. Como que eu vou acautelar? Procura conhecer a vida. Procura conhecer a vida. Ah não, eu vou em igreja tal lá porque lá está cheio. Esse é o motivo que você está indo lá? Porque lá está cheio? Eu estou indo em igreja X porque lá o louvor é melhor do que a igreja da Vila Resende, do Brasil para Cristo. Não leva mal, viu, turma do louvor. Eu estou só usando aqui, de repente, o julgamento. A pessoa que julga, ele vai falar: não, eu vou sair da igreja do Brasil para Cristo porque o louvor lá da outra igreja é melhor. Eu vou sair da igreja do Brasil para Cristo porque lá o pastor é melhor. Ó, irmão, procura conhecer a vida. Procura conhecer a vida. Irmãos, tem igreja que as pessoas vê o pastor pregando lá, mas não conhece a vida do pastor. Não tem nem oportunidade para conhecer tanta gente que você não consegue chegar para conversar com o pastor. Para você chegar para conversar com eles, tem que passar primeiro com 10 pessoas para depois chegar nele. Esse pastor César mesmo que eu falei aí para os irmãos, eu queria convidar ele para vir pregar no culto dos jovens aqui. Sabe o que aconteceu? Falaram para mim que eu tinha que conversar com a secretária da secretária, para a secretária marcar uma data para ele estar aqui. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Deixa para lá que eu vou convidar o pastor Rafael Mindu, que eu conheço ele, eu converso com ele pelo WhatsApp, eu mando mensagem para ele, ele já me responde. Irmãos, eu estou fazendo a obra para o Senhor, eu estou pregando a palavra para o Senhor. Então se alguém liga para mim e fala: o pastor Fábio, como o pastor Donizete fez, o pastor Donizete ligou para mim, ligou não, mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp: pastor Fábio, quarta-feira, que foi quarta-feira passada, eu estive pregando lá na sede, quarta-feira o pastor vem aqui ministrar a palavra. Eu falei: amém, pastor, pode contar comigo, eis-me aqui. Não é isso que a gente louva? Eis-me aqui. Então eu falei: pode contar, pode agendar aí. Agora, irmãos, nós precisamos conhecer a vida da pessoa. É isso. Vai conhecer a vida, vai conhecer a família. O pastor Fábio, eu também não conheço sua família. Está aqui comigo, minha família está aqui. Pergunta para a Júlia, pergunta para o Júnior como eu sou como pai, pergunta para a Simone como eu sou como esposo. Pode perguntar, eu tenho certeza que eles não vão mentir. Se eu não estiver sendo um bom pai, um bom esposo, eles vão falar a verdade. Agora tem igreja que você vai por aí, irmão, você não conhece. Então Jesus queria dizer sobre isso: procura conhecer os falsos profetas, porque Jesus deixou bem claro: você vai conhecer pelos frutos. Ah, mas tem muita gente lá, tá dando fruto, mas não é pela quantidade que você conhece o fruto. Tem árvore que dá muito fruto, mas a hora que você vai colher está tudo podre. Então Jesus falou: não julga, procura conhecer os frutos. Procura conhecer. Agora Jesus vai arrebentar ainda mais com aqueles que estavam ouvindo ali, irmãos. Coloca para mim, por favor, aí Lucas 7:21. Esse versículo aqui, irmãos, é para o crente, não é só para o pastor não, não é só para o missionário, não é só para o evangelista, não é só para diácono, não é só para quem trabalha na obra não, é para o crente analisar como que está sendo a vida dele. Ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E agora? E agora, quando Jesus vem falar, vai dar uma bordoada dessa em todo mundo que estava ali. Irmãos, e nós sabemos que Jesus ele não amansava não. Tanto que nenhuma das pregações dele, ó, um monte de gente ó, deu no pé. E aí Pedro foi questionar ele, Pedro foi falar: Senhor, que palavra dura. Olha, o povo foi tudo embora. Jesus olhou para ele e falou o quê? Pedro, a palavra é dura?
Quer ir também com eles, Pedro? Vai. Pega suas coisas aí também, vai embora. Eu, pai? O quê? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, papai? Se só tu tens palavras de vida eterna. Dói, mas é palavra de vida eterna. Dói, mas é palavra que vai nos levar para Ele, até Ele. Adianta ficar aqui, nossa, que bonitinho, continue pecando. Continue, aquele meme lá, continue, porque uma hora vai embora, vai ter que prestar conta, e chega aqui diante do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Você já parou para perguntar para você qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é a vontade do Pai, ou a vontade do Pai é a sua vontade? É a do Filho. Quantas vezes seu pai, irmão Irineu, falou para o irmão: não vá naquele lugar lá, porque aquele lugar lá não presta para você, não vá lá, não vá rodear lá. Fosse para ver, antigamente, né, irmão Irineu? Fosse para ver quando voltasse. O pau comia, o couro comia. E o chinelo voava. Na minha época voava o chinelo, a havaiana. Irmãos, pensa quantas vezes eu fiquei com aquela bolinha do chinelo na minha perna. Tatuagem. Agora é o morango do amor. Ei, morango do amor, irmãos. Vai que o moranguinho do amor está lá esperando você lá. Jesus falou assim, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem quanta gente falando aí hoje: oh Senhor, como eu te amo, oh Senhor, como eu te adoro. E aí depois sai durante a semana na igreja no domingo, é Senhor, Senhor para lá e para cá. Oh glória, Senhor, Senhor para lá e para cá. Depois sai da igreja, irmãos, misericórdia, irmãos, dá até nojo. Jesus falou para não julgar, mas tem hora que a gente julga dentro da gente, não tem como, mas julga segundo a palavra. Irmãos, olha, eu já falei aqui várias vezes que tem hora que dá nojo de rede social, irmãos, porque ali você descobre quem é crente e quem não é. No domingo você vê postagem de tudo quanto é coisa do culto. Tem igreja que o telão, irmãos, dá de lá do começo da parede nossa até aqui, ó, e está escrito lá a palavra, está escrito lá os louvor, coisa mais linda, irmãos. Dá tudo isso aqui da parede, ó, tudo. Aí o camarada posta foto, tira selfie, oh glória, Senhor, Senhor. Aí depois durante a semana senta numa mesa e fala: hoje pode. Aí é aquela latona que chega a estar até suando que nem fala no mundo, é aquela latona de cerveja, é aqueles negócios que misturam um monte de coisa ali, meu Pai amado, e ainda consegue escrever: hoje pode. Não pode todo dia, não pode só hoje, pode todo dia. Uma hora não vai poder mais. Já falei já que tem hora que dá vontade de escrever assim no comentário: aproveita, porque vai acabar. Aproveita porque tem prazo de validade, uma hora acaba. E é aquilo que eu falei: adora o Senhor no domingo, mas depois se entrega durante a semana lá. E aí Jesus vem falar o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí de repente nós pensamos assim: pastor, o pastor está sendo duro. Não, Jesus então foi duro. Porque aí depois Jesus também vai falar o quê? Que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Lá em Mateus 5, no versículo 13 ao 16, não precisa pôr não, Lucas. Do versículo 13 até o versículo 16, Jesus vai falar que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E o sal que se tornar insípido, ou o sal que não prestar, só vai ser jogado no chão para os homens pisar, irmãos. Tem um monte de pessoas lá fora pisando no sal e falando: que tipo de sal é isso aí? Que crente que é isso daí? Vai na igreja, mas aí depois quer que eu vá? Eu vou fazer o que na igreja? Tá pior do que eu. Tem gente que está falando isso daí. Tá pior do que eu vou fazer o que lá na igreja? Eu bebo um pouquinho, esse aí bebe mais do que eu. Eu fumo um pouquinho, esse aí fuma mais do que eu. Eu falo um pouquinho da vida dos outros, daí fala mais do que eu.
eu não estou falando que aqui tem, irmãos. Estou falando que Jesus falou. E o que a gente vê. Não estou julgando ninguém também não. Fique em paz aí. Porque, como nós sempre falamos, né? Jesus sabe de todas as coisas. E nós só precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus também vai dizer assim no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, que pratica o pecado. Eu nunca te conheci. Você esteve lá orando, você esteve pedindo por cura. Eu curei, eu abençoei, eu libertei, porque quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem faz a obra é Jesus. Mas naquele dia o Senhor vai falar: ó, aparta de mim, porque eu nem te conheço. O presbítero de igreja que fala: a pior coisa que existe é quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia e Ele falar isso aqui: aparta de mim, porque eu não te conheço. E aí depois Jesus vai falar dos 2 alicerces que eu já falei no início. Então não precisa falar mais. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e que desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então que eu e você venhamos continuar edificando a nossa casa sobre a rocha. Você escutou aqui nessa noite que você não consegue servir, não pode servir a 2 deuses. Então sirva somente ao Deus que prometeu para você que vai levar você com Ele. Esqueça os outros deuses, esqueça o mundo, irmãos. O mundo tem oferecido tanta coisa boa. Sabe, presbítero de igreja, tem hora que eu choro, eu fico triste, eu lamento muito pela juventude nossa de hoje. Sabe por que eu lamento? Porque no nosso tempo não tinha tudo isso que tem hoje para eles. Porque Satanás hoje, ele está preparando, já não é mais um pratinho de lentilha, como Jacó fez com Esaú. Não é mais um pratinho mais, é uma mesa enorme, com lentilha, um banquete com lentilha, com tudo quanto é coisa que você pensar, com a maçã do amor, com a cebola do amor, com o morango do amor, com tudo que você pensar, está lá na mesa. De repente você vai pensar: pastor, agora está pecado comer o morango do amor. Não, irmão, eu só estou brincando. É pecado comer na festa junina, viu? Na festa junina é pecado. Vai comer na sua casa. Faz lá na sua casa. Ela põe bandeirinha na sua casa, se você quiser. Põe bandeirinha lá. Só que não vá falar que é para São João, que é para Santo Antônio. Faz lá, compra umas paçoquinhas. Eu mesmo gosto de paçoca. Olha, paçoca. Então isso aí não é pecado. Você comer paçoca, maçã do amor, morango do amor, cebola do amor. O que você quiser comer, coma. Só não mistura. Jesus, ele se misturava, mas ele sabia se misturar. E ele pregava. Se for para você, é igual eu falei esses dias para um amigo meu: aqueles que falam que vai no rodeio para ganhar alma, então vá lá para pregar. Quero ver se vai. Para ganhar alma é ir lá para pregar a palavra. Leva folheto lá e prega a palavra e convide para ir conhecer o Senhor. Aí sim, não vai dar essa desculpa. Amém, irmãos? Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. E dói, porque não é de qualquer jeito que vamos chegar no reino dele. Ele está falando aqui, não é de qualquer jeito. Primeiro não julguemos, depois entremos pela porta estreita e não a larga. Depois acautelemos dos falsos profetas. Depois sabemos que não adianta chamar o Senhor de Senhor e não viver da forma que Ele quer. E temos que ouvir a palavra e praticar. Só isso. Ouça a palavra e pratique. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque senão nós prega aqui até amanhã sobre esse assunto. E não adianta você falar assim: não, pastor, olha, aquele que não veio que precisava ouvir, porque não é. Se você acha que é isso, depois você chega lá e prega para essa pessoa que não veio. Então fala para ela: olha, hoje o pastor falou lá que Jesus não deu moleza. Fale que Jesus, não vai falar que eu que...
O pastor inventou lá, não inventei nada. A única coisa que eu inventei aqui foi do morango do amor, mas não inventei mais nada. Mas do resto aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Fique com essa palavra. Ah, pastor, mas eu vou sair porque o pastor está falando. O que eu posso fazer? Eu vou continuar pregando a palavra, eu vou continuar falando a palavra. Vou continuar. Ah, mas eu não gostei. Não gostou? Vai reclamar para o Senhor Jesus, então. Ou espera a oportunidade, eu tinha que chegar diante dele lá e reclama para ele. Amém? Fique com essa palavra nessa noite. Irmãos, antes de encerrar, eu quero aqui falar para os irmãos que na terça-feira nós não vamos ter culto aqui, mas não é por causa da falta de pessoas não, irmãos. É porque nós vamos ser obedientes aos nossos pastores presidentes, que têm pedido para nós socorrermos a igreja do Terra Rica. E isso é bíblico, viu? A palavra do Senhor diz que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. E a igreja do Terra Rica hoje está precisando da ajuda da igreja, da Vila Resende e das outras igrejas. Então, pensando nisso, o que o pastor Marcos e o pastor Donizete colocou? Para cada semana, os cultos deles lá vão ser agora na quarta-feira, no Terra Rica. Cada semana, uma igreja vai para lá para estar cooperando com eles. Essa semana vai ser a igreja da Vila Resende. Por quê? É eu que vou fazer essa escala. Eu, como um secretário do projeto e secretário da igreja ali do projeto, eu vou estar fazendo essa escala. Eu vou iniciar por nós, por quê? Porque como nós já fizemos todas as terças aqui dos departamentos, terça passada foi culto de louvor e adoração. Terça agora seria de novo louvor e adoração, porque já foi os departamentos. Então o que nós vamos fazer? Vamos para lá ajudar a igreja do Terra Rica. O pastor deixou nós à vontade para nós estar indo lá dirigir o culto, cultuar com eles, levar pregador, levar pessoas para louvar o Senhor. Quem puder ir. Ninguém vai ser obrigado. De repente chegar lá 2, 3, vamos adorar o Senhor com 2, 3. Então, terça-feira agora não vai ter culto aqui. Por quê? Porque na quarta estaremos indo para lá. O culto lá na quarta-feira vai começar também 7h30. Eu acredito que é 7h30. Se for outro horário, eu envio para os irmãos no grupo. Eu acredito que é 7h30. Então, quarta-feira culto. Põe os avisos, depois a gente fala o momento da oração. Quarta-feira, culto no Terra Rica. Quinta-feira aqui, culto de oração e estudo bíblico. Quinta. Tarde da bênção, segunda-feira, às 15 horas. Terça-feira não haverá culto. Quarta-feira, culto no Terra Rica, às 19h30. Quinta-feira, oração e estudo bíblico. Sábado, aniversário da UFEBRAC, também lá no Terra Rica, às 19 horas. Domingo, reunião de líderes e obreiros na sede, às 8h30. E culto da família, às 19 horas. Por que mudou para o primeiro domingo? Porque é o dia dos pais no segundo domingo. Então não vai ter reunião no segundo domingo. Ela vai ser no primeiro domingo. Domingo agora. Amém, irmãos? Então essa é a agenda aí. O Júnior sempre está colocando a agenda lá no grupo da igreja. Eu peço a ajuda dos irmãos. Entra lá, irmãos, no link da igreja. Segue a igreja no YouTube. Eu falei aqui na terça-feira. Os cultos nossos agora estão transmitindo para quem quiser assistir no mundo. O Júnior coloca no YouTube lá e quem quiser assistir o culto vai ser transmitido. Não é o culto ao vivo, o culto é transmitido depois. Então os irmãos entram lá no link, tá aí, tudo isso aí, e entra lá e se inscreve, ativa o sininho, abençoa a igreja que você congrega, amém? Irmãos, dados os avisos, oração da fé. Irmãos, tem alguém que quer receber uma oração hoje, está precisando da cura do Senhor, sentiu algo nesse dia que você não se sentiu bem, quer vir receber? Vem já, que a gente vai estar orando, amém? Eu vou pedir para o presbítero de igreja vir aqui ungir. Quem mais quer vir? Estou feliz de ver a irmã Júlia aqui hoje, ó. Dona Júlia também completou 1 ano de vida semana passada, né? Não foi? Dia 20. Nós não oramos por ela aqui. Oramos pela Dona Júlia, mais 1 ano de vida. Quanto já? 98. Eita glória, ó, irmãos. 98 anos servindo ao Senhor.
Não, tá nada. Ela tá falando que tá fazendo hora extra porque ela já tá com o Senhor na glória já. 98 anos servindo ao Senhor com alegria, irmãos. Olha que exemplo. Vamos orar então? Santo Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que nós apresentamos agora nas Tuas mãos a vida, Senhor, da Tua filha Amanda, que vem aqui, Senhor, nesse momento receber da Tua unção, Pai, receber a cura do Senhor. O Senhor sabe o que ela está sentindo, qual é a dor, Senhor, da Tua filha, o que ela está precisando, e esta unção é derramada sobre ela. Pai, também oramos, apresentamos, Senhor, a Ana nas Tuas mãos, apresentamos, Senhor, a Dona Júlia nas Tuas mãos, Pai. Pai, essa Tua filha está aqui, Senhor, com 98 anos nessa terra, servindo o Senhor com alegria, e nós estamos aqui orando por ela, Pai, para que o Senhor continue fazendo melhor na vida dela, para que o Senhor continue cuidando dela, Pai, e que ela continue sendo esse exemplo que ela tem sido para nós, Pai, exemplo de fidelidade servindo ao Senhor, Pai, e que o Senhor continue cuidando dela, Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Deus abençoe, viu, a Dona Júlia, a Ana, a Amanda, e que Deus continue abençoando a igreja do Senhor, tá bom, irmãos? Irmãos, levanta a sua mão aí e receba a bênção do Senhor. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, te louvamos, te agradecemos pela Tua presença nessa noite em nosso meio. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoando cada um dos Teus filhos que aqui, Senhor, estão nessa noite. Aqueles que não puderam estar, Pai, que o Senhor os visite, Pai, e que o Senhor continue cuidando da vida deles também. Pai, peço nessa noite, prepara uma semana de bênção, de vitória para a Tua igreja, no nome do Teu Filho amado Jesus, esteja conosco, Pai, amém, Senhor, amém. Irmãos, lembrando então, quem tem carro e puder estar indo lá no Terra Rica, irmãos, na quarta-feira, vai, que vai ser um culto abençoado lá. A irmã Bete vai estar ministrando a palavra, nós vamos estar cultuando o Senhor lá com os irmãos do Terra Rica, amém? O irmão Irineu, eu acredito que ele vai sair daqui da igreja, né, para ir lá. E quem não sabe onde é lá a igreja do Terra Rica, quiser vir com o carro aqui, acompanhe o irmão Irineu daqui. Eu vou sair de lá do Santa Rosa. Então quem também for de lá, quiser ir também, pode me acompanhar. Mas a igreja lá é fácil de achar. Eu mando o endereço também na igreja, é Rua Joaquim Perose. Fácil de achar a igreja lá. Amém, irmãos? Então levanta a sua mão e receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Todos digam comigo, amém. Com esse seu dia amanhã, e a sua semana, e o culto no Terra Rica, e que assim seja no nome do Senhor Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo, cumprimento o seu irmão e vá na paz do Senhor. Sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez.